Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pai, Senhor, amados, glória a Deus por mais este momento, aonde nós nos colocamos diante da palavra do Senhor, a única palavra viva, a única palavra verdadeira, a única palavra que nos guia em toda a verdade, que é o caminho, né? É a verdade e a vida, porque a palavra é Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. A palavra que eu senti no coração de estarmos compartilhando juntos está em Juízes 20, né? Antes de lê-la, porque ela já é bastante longa, eu gostaria de contextualizá-la, amém? Aqui é uma história aonde a tribo de Benjamim, ela luta contra todas as outras tribos, né? Contra o povo de Israel, né? Há uma guerra entre eles. Algo muito triste de lermos, né? Mas o próprio livro de Juízes é um livro, né, que nos causa bastante tristeza, porque a gente vê o povo se afastando do Senhor, se afastando dos caminhos de Deus, dos propósitos para qual eles foram, né, levantados, né? Deus levantou um povo que ele escolheu para ser seu, para influenciar a terra. E a gente vê bem neste livro que não aconteceu isso, né? O povo não influenciou a terra, o povo acabou se idolatrando, adorando a outros deuses, sendo influenciados por outras nações, e por causa disso eles acabaram caindo nas mãos de outras nações e ficaram sendo até mesmo escravizados, né? E quando eles clamavam, né, e após anos e anos de sofrimento, o Senhor levantava um juiz para os tirar daquela condição. Mas é um livro triste, né? É um livro, assim, que a gente vê bem que o povo se desviou, né? De um propósito tão lindo e maravilhoso que era o propósito do Senhor. Então, que fica um alerta, né? Para você, que muitas vezes está ouvindo neste momento a palavra. Tenha esse entendimento, que o se desviar do Senhor não é só assim, me desviei completamente. Não, o desvio começa bem pouquinho, sabe? É um engano ali, é um achismo aqui, é um pensamento contrário ali. E quando você vê, você não está mais no propósito para qual Deus o chamou. E aí, neste momento, você começa a ter tantas lutas, tantas dificuldades, e você fala, o que aconteceu, né? Então, a gente vê bem esse livro nisso, né? O povo sobe, desce constantemente. Uma hora tá lá em cima, né? Adorando o Senhor, né? Vivendo os propósitos de Deus. Outra hora eles estão lá embaixo, né? Então, aqui neste momento, que eu considero um dos piores capítulos deste livro, porque eles estão lutando contra eles mesmos. Porque a gente vê no livro de Juízes eles lutando contra outras tribos, né? Que os escravizavam, né? Como, por exemplo, os filisteus. Mas aqui eles brigam entre eles. São os benjamitas lutando contra o povo de Israel. Então é algo assim muito triste de você ler. Porque é um povo que foi criado para adorar ao Senhor e influenciar a terra nos caminhos do Pai, estão brigando entre eles. Então é algo muito triste. Mas aqui teve, logicamente, um motivo, não que justificasse, mas um motivo pelo qual isso aconteceu. Então, vamos lá no contexto. Era um levita, tá? Dos montes de Efraim, que foi até Belém de Judá, pegar sua concubina, que havia sido infiel, e, portanto, ela voltou para a casa do pai. E ele, então, após 4 meses, resolve, não, eu vou lá, eu vou buscá-lo, eu vou pegá-lo, trazer de volta. E ele chegou lá, foi bem recebido pelo pai dela. E, então, ali, naquele momento ali, ele acaba, né,
decidindo que ela irá voltar, o pai o recebe, mas ele não deixa, né, o ir no primeiro dia. Ele acaba segurando esse levita por alguns dias, acho que mais ou menos uns 5, 6 dias, e ele acaba chegando um momento que ele fala, não, agora não, agora eu vou, tá? Eu vou embora, vamos embora. E ela então vai com ele. Mas já quando começa a escurecer, né, até ele foi avisado por um dos que estavam com ele, falando, olha, vamos dormir aqui mesmo, né? Já tá tarde, vamos ficar nessa região. E a região era a região de Jebus, a região de Jerusalém. E era uma região que não era do povo de Israel. Embora deveria ser, né? Jerusalém deveria ser do povo de Israel, mas naquele momento os israelitas não haviam conquistado aquela região. Então aquela região não pertencia a Israel. Então ele falou assim, não vou parar numa região que não é do meu povo. Eu vou dormir numa região que é do povo de Israel. E ele seguiu viagem na direção de Ramá, de Gibeá, né? Falando, olha, qualquer uma dessas tudo bem, porque é a região dos benjamitas, quer dizer, é do nosso povo, né? E isso que é mais triste. Eles entram na cidade, e no caso eles ficam em Gibeá, não são recebidos por ninguém, ficam na praça. Tudo bem, até aí. Mas um senhor de idade, um idoso, vê aquela situação e fala assim, não vão ficar aí na praça, por favor, venham para minha casa, eu tenho espaço, eu vou recebê-lo e tal. E que lindo até aí. E eles foram. Mas, numa certa hora da noite, o próprio povo de Benjamim aborda a casa e fala, olha, você me dá o hóspede que está aí com você, porque nós queremos ter relações com ele. Olha que coisa absurda, que coisa triste de se ouvir. Ele resolveu parar numa cidade que era dele, exatamente para que ele não tivesse problema, para que ele se sentisse protegido, e ele foi totalmente abordado numa situação tão desastrosa como essa. E aí, o idosinho, né, bonitinho, né, embora, né, uma resposta, assim, que para nós bem chocante, né, ele diz, não, fique com a minha filha, que é virgem, ou com a concubina, mas não pegue o hóspede. E aí, o próprio levita acaba empurrando a concubina para fora da casa, entrega ela. E eles, então, abusam dela, enfim, né, durante a noite. E, ao amanhecer do dia, ela retorna já bastante machucada, né, devido àquela atrocidade toda que fizeram com ela. E ele até fala, vamos, e ela nem reage. E ele coloca ela no jumento e leva ela de volta para os montes de Efraim, onde ele morava. Chegando lá, né, ela já estava morta, ele acaba cortando ela em pedaços, 12 pedaços, para mandar para cada tribo. E quando eles recebem esses 12 pedaços, e aí eles descobrem o que aconteceu, o levita, né, eles fazem uma reunião, o levita conta, eles falam, olha, nós vamos pegar eles, nós vamos pegar os culpados disso aí tudo, vamos matar, né? E no caso, né, se não entregarem, nós vamos matar todos, a tribo toda de Benjamim. Olha que coisa horrível. E eles chegam para os benjamitas, né, e falam, olha, me entregue o povo, me entregue esses homens que fizeram isso. E os benjamitas falam, não, nós não vamos entregar, não vamos entregar nenhum deles. E aí, então, eles vão à guerra. Eles acabam, né, indo para a guerra mesmo, corpo a corpo, né? Uma tribo contra o povo de Israel. Aí, que eu vou ler, acontece o seguinte. Vamos ler a partir do 20:15. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar. Olha como eles eram bons, né? Olha como eles eram bons. Eles tinham 26.000 soldados, 700 eram canhotos, hábeis, podiam atirar uma pedra num fio de cabelo. Eles eram muito bons.